Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar um conteúdo chamado Genética das Populações, ou Teorema de Hardy-Weinberg. É um conteúdo importante, um conteúdo também, obviamente, que cai nas provas de vestibulares. É um conteúdo que não é muito recorrente na prova do Enem. Na verdade, eu não lembro de uma vez que tenha caído na prova do Enem, mas isso não significa nada. Por quê? Porque é um conteúdo do comportamento do ensino médio, está dentro do currículo do ensino médio, então é um conteúdo que pode cair na prova de biologia, lá da ciência da natureza e das suas tecnologias. Então, nós não vamos pensar se a frequência é maior ou menor, nós vamos focar, nós vamos estudar, isso que importa. Vamos então trabalhar essa genética populacional, uma mistura da genética, da matemática, que obviamente sempre é misturado com a matemática, e aliado à evolução, a chamada genética das populações. Então, tem tudo a ver com a evolução. Vamos lá. A frequência de Hardy-Weinberg, como aqui vocês podem observar, também denominada genética das populações. Foi criada em 1908 pelo matemático Hardy e pelo médico Weinberg, essa chamada a genética de populações. Ela é um campo matemático da biologia que estuda a composição genética das populações e as mudanças nesta composição que resultam de influências de vários fatores. Fatores estes que nós vamos trabalhar na sequência, que eu vou explicar para vocês o comportamento desses fatores que pode tanto influenciar de forma positiva para manter o equilíbrio de Hardy-Weinberg ou então negativa para tirar do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos ver. A variação genética de uma população que se reproduz aleatoriamente resulta em uma distribuição de equilíbrio de genótipos. Bah, professor, eu não sei o que é equilíbrio de genótipos. O equilíbrio de genótipos é o equilíbrio matemático ao longo das gerações dos genes ou dos genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Eles precisam se manter constantes ao longo das gerações. Vamos ver. Então, o modelo, vamos fazer assim, essa distribuição é chamada de equilíbrio de Hardy-Weinberg, como eu acabei de falar para vocês. Então, o modelo de Hardy-Weinberg traz que a reprodução sexual mantém a variação genética constante, geração após geração, o que eu acabei de falar, no qual não há forças evolutivas em ação além das impostas pela própria reprodução. Assim, o modelo de Hardy-Weinberg prevê que a soma das frequências alélicas, que é o binômio de Newton, P mais Q igual a 1, olha só, P mais Q que seja igual a 1, e a frequência genotípica, P ao quadrado mais 2PQ, mais Q ao quadrado também igual a 1, o que indica a viabilidade dos indivíduos que possuem alelos em estudos. Então, na prática, nós estamos falando de composição, frequência de genótipos, como vocês podem observar, olha só, aqui está a frequência dos genótipos e também estamos falando das frequências alélicas, frequência do gene azão e do gene azinho, a frequência dos genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Quanto por cento em uma determinada população nós encontramos de um gene dominante? Quanto por cento encontramos de um gene recessivo? E também, qual é a frequência do genótipo azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho? Tanto um quanto o outro precisam se manter constantes, por isso que o nome é equilíbrio de Hardy-Weinberg, a frequência das populações, a genética contemporânea, isso que importa. Veja só, matéria muito legal que vai dar continuidade à nossa playlist da matéria de genética e assim essa matéria vai se completando cada vez mais e você obviamente vai se beneficiando de um estudo que você pode fazer ouvindo o professor Rodrigo, que está aí pronto para passar para vocês as informações mais importantes desses conteúdos. Então, vamos seguir o baile. Vamos lá. Passamos para a nossa próxima tela. E aí está. Antes, eu falei para vocês em equilíbrio alélico, dos alelos, que são genes, e também do equilíbrio genotípico. Então, vamos ver agora os fatores que mantêm uma população em equilíbrio. Quais os fatores que permitem que a população se mantenha equilibrada, ou seja, constante, que a frequência dos alelos, a frequência do gene azão, do gene azinho e dos genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho se mantenha
constante ao longo das gerações. Vamos ver então quais são os fatores positivos. Cruzamentos ao acaso, isso é muito importante. Essa palavra aqui, panítico, significa misturar, ou seja, que esse cruzamento ele seja aleatório. Isso é muito importante e também, obviamente, que a população seja numerosa. Por quê? Para que essa população possa ter todos os alelos e todos os genótipos na quantidade correta para poder fazer a distribuição nessa população e para que se mantenha em equilíbrio de Hardy e Weinberg. Outra situação importante é que essa população seja numerosa. Então, memoriza aí comigo. Primeiro, você tem que ter cruzamentos ao acaso, sempre ao acaso, e a população tem que ser numerosa. Esses são os fatores positivos. Agora, vamos ver os fatores negativos, os fatores que alteram o equilíbrio de Hardy e Weinberg. Olha só, a seleção natural, que já vamos explicar melhor, a endogamia, também chamada de cruzamento consanguíneo, as mutações, as migrações, que significa imigrar e emigrar, a chegada e a saída de novos indivíduos, e também um fenômeno denominado deriva genética, que também se chama oscilação genética. Memoriza mais uma vez, fatores que são positivos, população pamítica, misturar todos, cruzamentos ao acaso e também população numerosa. Fatores negativos, a seleção natural, cruzamentos endogâmicos, a endogamia entre parentes próximos, as migrações, as mutações e a deriva genética. Vamos ver, então, um a um desse tema a partir de agora. Vamos lá. Vamos fazer assim. Vamos passar para a nossa próxima tela. Aí está. Falei para vocês que iríamos falar daqueles pontos negativos e justificar o porquê que esses pontos eles não permitem o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vai dizer, mas professor, a seleção natural é algo tão importante numa população, como que a seleção natural ela pode ser algo negativo para o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Presta bem atenção no que eu vou ler para vocês e logo vou explicar. A seleção natural é o resultado da viabilidade e ou fertilidade diferencial e por isso contribuem com um número diferente de descendentes para a próxima geração. Na prática, a seleção natural seleciona os mais aptos. Então, vamos aqui mencionar que a seleção natural seleciona os mais aptos. Então, tu vai marcar comigo essa parte da matéria que é uma das mais importantes, que vai justificar o que é a seleção natural. Assim teremos uma alteração nas taxas de genes, isso devido à eliminação dos inaptos. Aí eu te pergunto, nós falamos antes que é muito importante ter a frequência se manter constante dos alelos azão e dos alelos azim. Importante manter também a frequência do azão-azão, do azão-azinho e do azinho-azinho. Se hipoteticamente, vamos pensar assim, mas hipoteticamente, eu tenho aqui o gene azão-azão, o homozigoto dominante. Também tenho o azão-azinho, o híbrido, o heterozigoto. E também tenho o azinho-azinho. Vamos imaginar, por qualquer motivo aleatório, esse azinho-azinho seja eliminado, porque ele é inapto. Vamos pensar que ele é inapto, ok? Muito bem. Se ele é o inapto, nós vamos eliminar o azinho-azinho. E eu te pergunto, será que após eliminar um genótipo de uma população, essa população vai ficar em equilíbrio? Claro que não, porque é justamente o contrário. A frequência de Hardy-Weinberg significa manter as taxas equilibradas dos genótipos e dos genes, obviamente. Então, a seleção natural, ela seleciona os mais aptos. E, na verdade, para manter o equilíbrio de Hardy-Weinberg, é importante manter todos os indivíduos. A gente sabe que na prática, essa seleção, na seleção natural, é algo que não tem como deixar de acontecer dentro de um ambiente natural. Então, mas é muito importante pensar que ela seleciona somente os indivíduos mais aptos, ok? Muito bem, então vamos para a próxima informação. Aqui está. A endogamia ou cruzamentos consanguíneos. Tu vai dizer, professor, eu já estudei isso lá no início da genética contigo, que é aquele cruzamento entre indivíduos parentais. Sim, exatamente isso. Esse cruzamento, ele pode, quando acontece,
privilegiar ou aumentar as frequências dos genótipos homozigotos. Então, isso pode alterar o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Olha só, o cruzamento entre consanguíneos tende a levar a uma predominância de homozigotos, aumentando a probabilidade desse fenótipo. Esse homozigoto pode ser dominante ou pode ser recessivo. Nós não podemos aumentar a frequência de um genótipo maior ou menor. Não podemos fazer isso. Por quê? Senão altera a frequência dos genótipos e aí não está mais em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos lá, falamos em seleção natural, cruzamento consanguíneos e agora vamos falar do mais óbvio de todos, as mutações. Olha só, o que é uma mutação? São as mudanças na sequência de nucleotídeos do material genético de um organismo. Tu vai lembrar que a palavra nucleotídeo é a mesma coisa que bases nitrogenadas lá na estrutura do nosso DNA, do ácido desoxirribonucleico. Então, é o fenômeno que origina novos alelos na população. Novos alelos nós não precisamos. Mutações podem ser causadas por erros da cópia do material genético durante a divisão celular, por exposição à radiação ultravioleta ou ionizante, mutagênicos, químicos, vírus, etc. Agrotóxicos, por exemplo, a idade dos pais e tudo mais. Então, se tivermos uma alteração na frequência original do material genético, logo falaremos em alteração do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos à próxima informação. Aí está, as migrações. Por que, professor, que migração também altera? Olha só, é a incorporação de alelos de uma população em outra. Ela é denominada migração. Incorpora os alelos de uma em outra, chama-se migração. Em plantas, isso ocorre, por exemplo, quando se misturam sementes de 2 ou mais cultivares e esses são cruzados entre si. Em animais, a migração ocorre quando se introduz animais de outras procedências genéticas no rebanho. Na prática, pessoal, bem simples imaginar o que a migração faz. Então eu tenho aqui uma divisão. Nesse lado eu tenho uma espécie, ok? Indivíduos da espécie hipoteticamente A e do outro da espécie B. Digamos que eles sejam do mesmo gênero e sejam de espécies diferentes. Então eles poderiam até fazer cruzamentos, mas os filhotes seriam estéreis, seriam híbridos, ok? Muito bem. Mas se eu pensasse nisso, nessas duas populações, digamos que houvesse uma migração daqui para lá e uma migração no contrário, certo? De qualquer maneira, se esses indivíduos do A que vão para o lado B ou do B que vão para o lado A cruzassem naquele ambiente novo, eles estariam misturando a sua genética com aqueles novos indivíduos. Daí você diria, professor, mas eles são estéreis, não vão passar para frente estes genes. Certo, você tem razão, quem pensou nisso. Mas eu te pergunto, e se eu estou falando de aves que têm um comportamento migratório da mesma espécie, que ora se encontram numa região, ora se encontram em outra região? E alguns indivíduos residuais permanecem sempre na mesma região. Então, na hora do retorno dessas aves hipoteticamente migratórias para o ambiente natural, elas podem trazer novos genótipos. Estas aves que migraram e chegaram trouxeram novos genótipos. De onde elas saíram, ficou uma espécie de lacuna. De qualquer maneira, altera o equilíbrio do local de onde saíram e do local de onde ou para onde chegaram. Isso é alteração por migração. Migrar significa sempre chegar e se alguém chegou, saiu de algum lugar, trazendo novos genes ou deixando esses genes, deixando de fazer reprodução lá no seu ambiente natural. Isso, obviamente, é uma alteração importante na frequência de Hardy e Weinberg. Muito bem, vamos para a próxima explicação. Essa é uma das mais importantes, chamada de deriva genética. Vamos ver. A deriva genética é um dos mecanismos básicos da evolução. Esse mecanismo, importante, principalmente em pequenas populações, pode ser definido como uma mudança das frequências alélicas que ocorre de forma totalmente aleatória. Apesar de também afetar a composição genética de uma população, ela se diferencia da seleção natural por não produzir adaptações. Na deriva genética, pode ocorrer a eliminação de alelos ou a fixação deles nas populações. Um dos efeitos é a redução da variação genética.
que consequentemente afeta a ação da seleção natural. Além disso, a deriva contribui para a especiação, ou seja, para o surgimento de uma nova espécie. Leituras são leituras. Geralmente a leitura onde você começa, quando termina, você diz, meu Deus, professor, realmente eu não entendi o que é deriva. Então, pensa comigo na palavra deriva. Ficar à deriva. O que significa etimologicamente falando? Ficar isolado. Bom, muito bem. Oscilação ou deriva genética? Vamos para um próximo momento e eu tenho certeza que eu vou complementar essa deriva e você vai entender perfeitamente o conceito da deriva. Antes, eu preciso explicar para vocês um efeito fundador e efeito gargalo. Isso está dentro do conceito da deriva genética. E eu já faço o arremate total da explicação do que é essa deriva genética. Olha só. A deriva genética atua principalmente em populações pequenas e pode ocorrer de duas maneiras. Efeito gargalo, olha só, acontece quando o tamanho da população reduz drasticamente em uma geração. Essa diminuição pode ocorrer em razão de eventos naturais, como secas, terremotos, inundações, etc. Esses eventos podem eliminar alguns indivíduos ao acaso, deixando apenas alguns organismos que possuem variação genética reduzida, para dar origem a uma nova população. Essa nova população possuirá frequências alélicas diferentes das iniciais. Aí tu vai dizer, professor, eu não entendi o que significa deriva genética. Por favor, realmente não entendi. Ou até, professor, eu entendi, mas não fechou totalmente. Então, eu vou pensar num exemplo bem prático. Beleza? Vamos lá então. Deriva. Vamos pensar na situação que aconteceu lá no Japão, lá em Fukushima, no Japão. Então, ninguém sabia, é um evento completamente natural, aconteceu um maremoto que resultou num tsunami. Ninguém esperava, por mais que todos fossem avisados, não somente pessoas viviam naquela área que foi afetada pelo tsunami. Muito bem, animais de modo geral. Esse evento, esse maremoto, tsunami, é um evento natural, neste caso, poderia até não ser natural, pode ser um evento provocado pelo homem, uma queimada, por exemplo. Mas voltando ao caso de Fukushima, veja só, o que acontece? De uma hora para outra, muitos organismos eles foram praticamente dizimados. Se hipoteticamente eu tinha lá, vamos imaginar aves, de novo aves, que viviam numa região baixa, onde o tsunami inundou e essas aves não eram aves que voavam, ok? Muito bem. Então, o que acontece? Muitas dessas aves que estavam na região mais baixa foram mortas por ação do tsunami. Aquelas aves da mesma espécie que ficaram numa região um pouco mais alta sobreviveram. Só que aquelas que sobreviveram, numericamente, eram muito reduzidas. E aí eu te pergunto, este evento, deriva genética ou oscilação genética, como exemplo dessas aves, que morreram quase que todas lá na região mais baixa e somente sobreviveram aquelas que estavam na região mais alta, aí vem a pergunta, será que essas que sobreviveram têm todos os genótipos da população original? Certamente não, né? Então, quer dizer que a população ficou à deriva. Logo, as frequências alélicas e as frequências genotípicas irão se alterar. Então, é uma das ações, das situações que alteram drasticamente o número dos indivíduos e também a frequência de Hardy-Weinberg dos genótipos P ao quadrado, do 2pq e também do Q ao quadrado, ou seja, do azão-azão, do azão-azinho e do azinho-azinho. Isso é deriva genética. Muito bem. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Professor, eu não entendi realmente o que é efeito de gargalo. Então vamos falar de efeito gargalo e efeito do fundador, que agora vai ficar mais tranquilo. Efeito do fundador é o estabelecimento de uma população nova a partir de poucos indivíduos fundadores. A história das aves que a gente falou agora. Esses poucos indivíduos representam apenas uma pequena porção da variação genética encontrada na população original, favorecendo a fixação de um determinado alelo por efeito de deriva genética. Professor, mais ou menos. Olha só, aqui eu tenho a população, vamos melhorar isso aqui, agora vai dar tudo certo. Muito bem. Aqui eu tenho a população parental, como ela era originalmente, como se fossem as aves antes do evento tsunami, representados aqui por essa garrafa. Logo, eu tenho a redução drástica, então aqui quando aconteceu o tsunami,
Foi rapidamente, imprevisível, e aí eu tenho, vocês podem observar nessa situação aqui, alguns indivíduos muito menos daquilo que eu tinha na população original. Olha só quanta diferença. Aqui eu tenho os sobreviventes e esses indivíduos aqui, os chamados sobreviventes, serão responsáveis por fundar a nova população. Isso é o chamado efeito do fundador. Esses indivíduos vão se reproduzir ao longo do tempo e, naturalmente, podem até reconstituir numericamente aquela população. Mas aí eu te pergunto, vejam, quantas bolinhas amarelas eu tenho nessa garrafa e quantas azuis? E quantas eu tenho lá após o efeito do fundador? Menos bolinhas amarelas. O que isso significa? Significa que a população, por mais que ela se recomponha numericamente ao longo dos tempos, jamais irá voltar ao equilíbrio anterior. Ou seja, é um fenômeno extremamente prejudicial. Isso é o efeito do fundador. Este efeito do fundador é um efeito que pode gerar uma especiação, ou seja, a geração de uma nova espécie, ao longo, obviamente, de muito tempo. Professor, e o que é então o gargalo? O gargalo é o estreitamento numérico dos indivíduos que acontece logo após a ação dessa chamada deriva genética. Ah, professor, agora ficou mais claro, agora eu entendi. Então vamos recapitular comigo. Equilíbrio de Hardy-Weinberg é o equilíbrio dos genes, dos alelos, P mais Q igual a 1, e equilíbrio dos genótipos, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Os fatores que contribuem para manter uma população em equilíbrio são uma população com cruzamentos ao acaso, pan-mítico, pan, todos e misturar, mítico, misturar, e também essa população precisa ser numerosa. Fatores negativos que não contribuem para a manutenção do equilíbrio de Hardy-Weinberg: a seleção natural, as mutações, as migrações, os cruzamentos endogâmicos e também a deriva genética. Ok? Memorizou isso? Salvou? Muito bem, então vamos lá. Vamos à frente, ou em frente. Vamos aqui para a nossa próxima tela. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Nós estamos agora observando a seguinte situação. Veja só. Agora, pessoal, nós vamos ver a seguinte situação. Eu tenho agora a parte mais importante da matéria, que é a parte matemática da história, do teorema. Então, vejam, eu tenho aqui uma fórmula que é P mais Q ao quadrado é igual a 1. P mais Q ao quadrado igual a 1. O que resulta esse P mais Q ao quadrado igual a 1? P ao quadrado. Então, eu tenho P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Professor, como assim? É como se você fosse fazer um cruzamento, um quadrado de Pinet. Aquele cruzamento que nós chamamos de chiqueiro, tá? O chiqueirão. Aí está. Então, eu fiz um chiqueiro assim, ficou meio em cima da leitura, mas dá para entender assim, né? Então, o que eu fiz? Eu venho aqui e pego e coloco a letra P. E aqui eu coloco a letra Q. Mais uma vez eu boto o P ali e coloco o Q. E daí eu vou fazer P vezes P. P ao quadrado, P ao quadrado e Q vezes Q. Daqui eu tiro, veja só, olha que fácil. Eu vou tirar esse P ao quadrado, é o que está aqui, que é P vezes P, 2 vezes PQ, aqui eu tenho uma vez, ali eu tenho a outra vez, 2 vezes PQ, e Q ao quadrado. Veja só de onde foi extraído esse P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Importante ver isso aí. Professor, tudo bem, mas o que é P? P é a frequência do alelo dominante, do azão, hipoteticamente. P, ok? É a frequência de um alelo só, do azão. O Q é a frequência do azinho, então do alelo recessivo. Já o P ao quadrado é a frequência do azão-azão, ou seja, o valor de P vezes o valor de P, o valor do azão vezes o valor do azão, por isso P ao quadrado. Q ao quadrado é a frequência do homozigoto recessivo. Tu acha primeiro o valor do Q e multiplica pelo valor dele mesmo, Q vezes Q. Resultado vai dar Q ao quadrado. E o 2PQ
é 2 vezes o valor do P vezes o valor do Q. Nada mais do que isso. Interpretação da fórmula. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Mais uma vez, aí está. Agora, nós vamos aplicar em um exercício o que nós aprendemos agora. Basicamente, fazer uma análise em cima de uma situação hipotética. Beleza? Vamos lá. Aplicando o conhecimento. Claro que nós precisamos resolver exercícios sobre esse conteúdo para a gente poder ficar bonzão nessa matéria. Mas a parte teórica nós estamos tendo agora, que vai dar um fundamento para você se virar de início nesse conteúdo. Vamos lá. Supondo que em uma população teórica em equilíbrio, 16% dos indivíduos possui fator RH negativo. E o restante, obviamente, 84% possui RH positivo. Isso é importante. Muito bem. Qual a frequência dos genes dominantes? Essa é a pergunta. Qual a frequência dos dominantes e recessivos nessa população? Qual a frequência dos dominantes e qual a frequência dos recessivos nessa população? Muito bem. Vamos ver o que nós podemos fazer com relação a essa situação. Primeiro, eu tenho que pegar a fórmula, né? Importante pegar a fórmula. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. Tu já tem que ser sabedor que P ao quadrado é P vezes P, azão vezes azão, que 2pq é 2 vezes o azão vezes o azinho e que Q ao quadrado é azinho vezes azinho. Tu vai dizer, tá, professor, mas que valores tem esses azão, é azinho aí? Vamos ver então. Mais uma vez, P, frequência do dominante, Q, frequência do recessivo. Então vamos aplicar aquele 16% lá de cima, tá vendo? Ó, 16% aqui. Muito bem. Como assim, professor, 16%? Vamos só melhorar, né? Para deixar uma linha reta, que eu acho que fica mais didático para a gente poder entender. Agora ficou bonitinho. Aí está. Então eu tenho 16% é o valor das pessoas que são RH negativo. Aí eu preciso pensar uma coisa importante. O RH negativo, ele é explicado assim. Se você for hipoteticamente Dzinho do pai e Dzinho da mãe em relação ao RH, você é RH negativo. Muito bem. Se você for Dzão ou Dzinho, você vai ser RH positivo. RH positivo. Por quê? Porque o RH positivo domina o RH negativo. Então, como nós já sabemos que o alelo recessivo ele só se expressa em dose dupla, eu sei que aqueles 16% lá de cima de indivíduos negativos, eles são homozigotos recessivos. É o total, é o valor do Q ao quadrado. Então, 16% é o valor do Q ao quadrado. Por quê, professor? Porque o alelo recessivo só se expressa em dose dupla. E Q ao quadrado é o valor de Q vezes Q, ou de azinho vezes azinho, Dzinho vezes Dzinho. Muito bem. Dado esse valor, segundo a questão, vale 16%. Então, Q ao quadrado é igual a 16%. Eu preciso, já que é um Q ao quadrado, eu vou ter que fazer uma raiz quadrada desse 16%. Raiz de 16%. Então, tu vai pegar, tu vai lembrar a raiz quadrada de 16%, ok? Raiz quadrada de 16%. Que é a mesma coisa, você sabe, professor de biologia não é professor de matemática, mas, olha só, que é a mesma coisa que 0,16. É raiz de 0,16. Por quê? Porque é 16 por 100, é 16%, que é igual a 0,16. Então, o que nós estamos extraindo é a raiz de 0,016. A raiz de 0,16 é igual a 0,4. Veja só, se 16%, vejam só, é igual a Q ao quadrado, logo, Q sozinho é igual a 0,4. Isso é importante saber. Q ao quadrado é 0,16, certo? Extraindo a raiz quadrada, eu acho o Q, que é 0,4. O que está aqui, ó, 0,16, porque 16 dividido por 100 é igual a 0,16. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Então, o valor deu 0,4. Essa é a frequência do gene recessivo, ou seja, pessoas com RH negativo. Primeiro passo dado. Então, vamos para o próximo passo. Aí está o nosso próximo passo. Muito bem. Então, olha só.
P mais Q é igual a 1. Vamos de novo. Aí está. P mais Q é igual a 1. P é igual a 1 menos Q. P é igual a 1 menos 0,4. Aí eu vou encontrar o valor do P. Logo, P vale 0,6. Se P mais Q é igual a 1 e eu já encontrei o valor do Q, que é igual a 0,4, vamos colocar aqui em cima. Ó. P mais 0,4 é igual a 1. Aí eu te pergunto, quanto vale P? P vale 0,6. Então, eu acabei de descobrir que o valor do alelo recessivo, olha só, que é o chamado Q, olha só, o recessivo lá no genótipo D, que é do RH, vale 0,4. E o valor do P, que é o Dzão, vale 0,6. Então, nós acabamos de descobrir o valor do P e o valor do Q. P é 0,6 e Q é 0,4, igual a 1 na fórmula. Então, vamos lá. P ao quadrado. Quanto vale o nosso P? 0,6. E quanto vale o P ao quadrado? É 0,6 vezes 0,6. Então, o valor do P ao quadrado é 0,36. É o que vale o genótipo homozigoto azão-azão ou desão-desão. Esse é fator positivo, porque é dominante, ok? Então, 36% da população tem sangue positivo homozigoto. Agora, vamos só justificar o Q ao quadrado. O Q ao quadrado é Q vezes Q. Então, o Q vale 0,4 vezes 0,4. E aí, eu descobri o valor, mais uma vez, prova real, do Q ao quadrado, que é igual a 0,16, igual a 16%. 16% dessa população é negativa, como já dizia no texto. Agora, os heterozigotos. Então, tem que pegar a fórmula 2PQ. 2 vezes o P vezes o Q. Ali está o número 2, de 2 vezes o P, que é 0,6, vezes o Q, que é 0,4. 6 vezes 4, 24 vezes 2, 0,48, que é o valor do heterozigoto. 48% dessa população é positiva e heterozigota. 36% é positiva e homozigota. E 16% negativa, obviamente recessivo, logo homozigoto. Assim nós temos, P mais Q igual a 1, temos, olha só, P igual 0,36 mais 0,24 igual a 0,6. Professor, não entendi. Como assim, professor? Vamos mais uma vez. Se eu quero saber o valor do P, de todos os alelos P, então onde que eu vou ter P? Eu vou ter assim, P ao quadrado. Quanto vale o nosso P ao quadrado? O nosso P ao quadrado vale 0,36. Muito bem. Quanto vale o nosso 2PQ? Ele vale 0,48. Quanto vale o nosso Q ao quadrado? 0,16. Só para você entender. Agora, pensa comigo. Eu coloquei aqui ó, o 0,36, beleza? Que é aquele 36 ali. Ó. Aqui está, este aqui. Mas por que, professor, tu colocou 0,24 aqui? De onde saiu o 0,24? 0,24 é a metade, como eu estou explicando aqui, ó, do 0,48, que é esse 48 aqui. Ó. Ou seja, os heterozigotos. Porque o heterozigoto, esse valor de 48, é o valor do P e do Q. Então, se eu pegar ó, azão e azinho, vale 0,48. Se eu só quero o valor do azão, é a metade de 0,48, é 0,24. Se eu somar 0,36 com 0,24, eu vou chegar à frequência de 0,6, que é a frequência do P. Agora, veja a frequência do Q. 0,16, que aqui é o quadrado, mais a metade do heterozigoto, que é 0,48. E agora eu quero aquela outra metade ali, ó, do azinho, ok? A metade, eu tenho o azão, que é 0,24, outra metade, 0,24 azinho. Então, 0,16 mais 0,24 é igual a 0,4. Eu só fiz isso para mostrar para vocês de onde que saiu as frequências do P e do Q. Logo, respondendo essa questão, a frequência do alelo P é 0,6, do alelo Q é 0,4, do genótipo P ao quadrado é 0,6 vezes 0,6, 0,36, do Q ao quadrado 0,4 vezes 0,4, 0,16, e do 2PQ, que é 0,6 vezes 0,4,
vezes 2 igual a 0,48. Essas são as frequências que podem e devem se manter constante ao longo das gerações. Se a frequência é 0,6 do P, 0,4 do Q, obviamente 36% P ao quadrado, 48% 2PQ e 16% Q ao quadrado se mantiverem constante ao longo das gerações, essa população hipotética está em equilíbrio de Hardy e Weinberg. Logo, logo estarei publicando resolução, somente vídeos de resolução de questões. De cada parte da matéria que eu estou publicando, vai ter um vídeo com algumas questões resolvidas, em breve. Muito bem, então eu só tenho a agradecer mais uma vez a tua paciência por ter assistido mais essa aula comigo no canal Biologia Me Aprova. Não esqueça de dar um like no nosso vídeo e também, caso queira fazer comentários, fique muito à vontade para fazer isso. Esta é a matéria de Biologia do canal Biologia Me Aprova e eu te aguardo na próxima questão. Valeu, até mais, tchau, tchau!